E aí, pessoal? Boa noite de novo para quem já jantou. Eu ainda não jantei. Vou jantar só no final dessa aula maravilhosa. Não lembrando dos nossos patrocinadores, né? Faculdade de Americana, a melhor faculdade da região. Ótimos professores, preços acessíveis, aulas online. Se você está interessado, é só entrar em contato. Não sei o telefone. Procura na internet aí o que você acha. Beleza? Tá todo mundo aí já? Quem não tá aí, levanta a mão para eu saber. Vai. Tá bom, Diego não tá. Beleza. Eduardo. Beleza, moçada. Então vocês estão aí. Ah, maravilha, maravilha. Tiagão. Tiagão. Beleza. Só vocês mesmo? Então tá bom, vai. Tem uns 18 negros aí escondido, né? O Gabriel não sabe levantar a mão. Levanta a mão, cara! Levanta a mão. Tem uma mãozinha aí do lado aí, ó. Tem uns triangulinhos aí, cara. Agora eu tô vendo. Oh, legal, Gabriel. Beleza, tô vendo. Aliás, você tomou vacina, cara? Mas espera aí um Graças pouco. a Deus. Você tomou vacina, meu? Depois de passar Claro. 50 dias na UTI, com Covid até no nariz, cara. Você tem Covid até no fundo da unha, cara. Você foi tomar Pois vacina é. por quê? Não, a médica pediu pra mim tomar, professor. Ah, então tá bom. É. Ah, o anticorpo é só 3 meses só. Eu Hum, queria que fosse eterno, mas não é não. tá bom. Melhor se cuidar mesmo, né, cara? Porque, pô, ficar doente de novo. é, O Leandro nunca aprendeu a mexer nisso de novo, não. É que voltou aqui. Vamos lá, então. Vamos continuar a aula. A gente estava tentando aprender a fazer curva, né? Daí é o seguinte, eu estava falando que, pô, uma ferramenta que é tão simples, né, que a gente usa no PowerPoint para fazer curva, não foi tão simples assim de ser pensada, né? Porque os caras faziam curva por aproximação, né? Então as curvas ficavam tudo com um soquinho. Agora, imagina o que esses caras não tavam. Imagina o cara para pensar, né? Como que eu vou fazer uma curva matematicamente a partir de 3 pontos? Porque se eu tiver 3 pontos, na realidade eu vou ter reta, né? Tá? Então é assim. Uma reta, como a gente viu, nada mais é do que você pegar 2 pontinhos aqui, né? O P1 e o P2, né? E fazer o que a gente chama matematicamente de interpolação, tá? Então, a gente faz o T ir variando, né? De 0 a 1. A gente vai fazendo interpolação de pontos e a gente chega no ponto 2. Essa interpolação gera uma reta, tá? Esse T, né, é como se fosse o que a gente chama de fator de crescimento, tá? Só para entender. Mas a ideia é o seguinte, é como que eu vou conseguir fazer uma curva. Bom, os caras descobriram, depois vocês leem isso daí, eu passo para vocês lerem. Eu vou já para a explicação aqui, porque, assim, os caras descobriram que para fazer uma reta, você precisava de pelo menos 3 pontos. Tá? E olha o que os caras pensaram. Ó, não, Diego, não vamos, não. Vai. Um dia você vai precisar fazer, daí você vai falar assim: bom, eu já vi isso em alguma vez. Né? O Diego está preocupado. A preocupação do Diego é com o trampo que dá a fazer essas coisas. Né?
Tá? Matematicamente, é só fazer conta, cara. Fazer conta. Vocês já não fizeram isso em álgebra? Você deve ter feito já, né? Um monte de conta lá em matemática, né? Aqui a gente só vai usar as ferramentas, tem que entender, né? Mas a gente vai usar a matemática de básico, né? Agora, eu tenho que explicar para vocês, né? Agora, se eu tivesse aí na sala de aula com o giz na mão, talvez eu conseguisse explicar fazendo as contas. Aqui no PowerPoint eu vou levar mais tempo para inserir uma fórmula, tá? Do que explicar para você como que o negócio funciona, tá? O que acontece é o seguinte, ó, lembra? Da mesma maneira que a gente fez lá para gerar uma reta, tá? A gente vai gerar essas duas retas aqui, mas a gente vai gerar essas duas retas, como que se diz? A gente vai gerar essas duas retas, mas a gente não vai desenhar as retas. A gente só vai gerar essas duas retas na nossa cabeça. É o que o computador faz, ele guarda na memória. Tá? Então, ele vai fazer o seguinte: uma reta vai sair de P1 para P2, que é essa pontilhadinha aqui, e para gerar reta, a gente vai fazer a interpolação de pontos, não é isso que a gente está fazendo? Então, eu vou pegar esse. Tá, nós. Esse pontinho verde aqui, ó. Tá? Eu vou colocar ele, só para a gente entender, em 4 posições. Tá? Bom, se ele varia de 0 a 1, vai variar com o tempo. Tá? Então, vamos colocar ele aqui no tempo 0, tá? No tempo 0,25, no tempo 0,5, no tempo 0,75 e no tempo 1 eu não vou colocar ele. Tá? Ao mesmo tempo que eu estiver fazendo isso, tá? Eu vou gerar uma outra interpolação para gerar essa reta aqui, que eu vou chamar de reta de apoio. Tá? Então, só que eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar de cor aqui o pontinho para não confundir, o pontinho azul. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou gerar no ponto 0. Aqui a reta é menorzinha, né? Mas se o t é o mesmo, tá? Eu tenho que gerar ele a 0,25, tá? A 0,6, tá? E a 0,75. Vocês entenderam, né? O T que eu vou usar, o tempo de variação é o mesmo, tá? Então eu vou gerar. E esses pontos aí que eu estou gerando, eu vou chamar de ponto Q, vai. Um é ponto Q e um é ponto Q. Eu vou chamar aqui e o Q aqui. Tá? Então, assim, eu vou ter um ponto Q1 e Q2, que é exatamente o 0,25, né, da variação do T nessa reta, e esse Q2 aqui é 0,25 da variação do Q2 nessa reta aqui. Bom, e eu vou interpolar esses dois aqui, tá? Que eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, tá? Mas seja o que Deus quiser. Tá? Eu vou fazer uma interpolação desses caras aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse outro Q aqui, ó. Eu vou chamar de Q1 linha. Só para... Né? E esse daqui eu vou chamar Q2 linha. O que é o Q2 linha e o Q1 linha? É o ponto Q a partir do tempo t igual a t verde aqui igual a 0,5. Tá? E eu vou gerar aqui uma outra retinha aqui. Bom, eu vou fazer isso com esse ponto aqui também.
eu vou chamar de duas linhas, só para quebrar os padrões de internet, os padrões de explicação, tá? E vou pegar e vou gerar uma outra reta aqui. Tá? Bom, não sei se vocês perceberam, tá? Mas se eu gerar um outro aqui assim, ó, tá? E ligar esse outro Q a um outro ponto intermediário aqui, tá? E fizer uma reta ligando esse cara a esse cara aqui, tá? Eu não sei se você está percebendo, mas a gente tem os pontinhos aqui de intersecção desses negócios aqui, ó. Tá? Se a gente aumentar a quantidade de Qs aqui, a gente vai conseguir desenhar, e eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Ah, mas eu vou usar a ideia do... Deixa eu ver se eu consigo desenhar um arco aqui. Não, não é arco, né? Pô, é essa daqui, ó. Também tem que aprender a lidar com a ferramenta, né? Ó, eu vou desenhar isso daqui. Isso daqui, isso daqui, isso daqui, dá um escape. E daí eu vou aumentar o contorno de azul e vou aumentar a espessura aqui para você ver o que eu desenhei aqui. Que eu desenhei que nem o nariz, né? Mas, ó, se você pegar a interpolação dessa reta, e em cada um dos pontos de cada uma dessas interpolações aqui, você ligar fazendo uma interpolação entre Q e Q referente, a curva é a interpolação das interpolações. Muito bem. Por isso que, se ela é a interpolação das interpolações, a gente chama isso, Diego, de quadrática, tá? Porque você está fazendo duas vezes. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, isso. Você está usando a mesma interpolação. Vocês estão entendendo? Então, os caras conseguiram matematicamente fazer. Aliás, eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui um filminho. Eu acho que eu tenho no meu WhatsApp. Cadê o negócio aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. Vocês lembram que eu sempre falei para vocês que eu mando o WhatsApp de mim para mim, né? De eu para mim mesmo, né? Então, eu estava pensando nessa aula aqui e eu falei assim, pô, eu vou falar de curva, eu podia mandar esse negócio aqui para os caras. E deixa eu só achar, porque até achar eu mesmo aqui. Deixa eu ver se eu tenho resolução, shader, pipeline, bandeira do Brasil. Ah, cara, faz o seguinte, ó, entra aí no YouTube e procura a curva de Bezier. Tá? Tem uns softwarezinhos que o cara faz. Deixa eu procurar aqui para vocês, né? Que o cara faz o negocinho bonitinho acontecendo ao vivo. E a curvinha saindo aqui, ó. Porque as retas vão se cruzando, né? E o ponto vai andando, formando. Bom, e daí o que é importante disso, né? O importante disso são esses pontos de controle, porque se você puxar e colocar um ponto de controle para cá, tá? Eu vou só diminuir o tamanho aqui para vocês verem. Vou mudar. O que
que eu estou selecionado. Isso daqui, né? Então, isso daqui tem que mudar preenchimento, tá? Não é preenchimento. Puta merda, é contorno, tá? Então, essa daqui é a primeira, né? Agora eu aumentei, eu simplesmente puxei o ponto 3, né? Que é o meu ponto de controle, para um lugar mais distante, tá? Bom, então eu vou fazer essa curva 3 aqui, é outra curva, concorda? Se eu mudei o ponto de lugar, obviamente é outra curva, tá? Mas ela vai interpolar com essa reta aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3. Eu só puxei o ponto 3, não mexi no ponto 2. Tá? Então eu vou pegar o verdinho agora, e para dizer que eu não sou patriota, eu vou preenchimento da forma, vou fazer verde e amarelo. Tá? Verde e amarelo. Bom, só que aqui muda, né? Os pontos, né? Porque, veja bem, se eu aumentei a reta, o 25%, o 25% vai ser aqui agora, o 50% provavelmente aqui, e o 75% vai ser aqui. Tá? Então, a interpolação vai ser feita com esses outros pontos Qs aqui, porque eu mudei o P3 para cá, né? Então, e daí eu vou ter que fazer as retinhas aqui, ó, da interpolação. Tá? As retinhas da interpolação. É isso? Já deu para perceber, né? O que vai acontecer, né? Vamos pôr um ponto intermediário aqui, tá? Então, já deu para perceber que o negócio vai acontecer assim agora, ó. Vou desenhar a mão livre aqui, que é rápido. Ficou uma bosta, mas vocês vão entender aí. Tá? Ou seja, a curva ficou mais fechada. Legal! Então, é assim que funciona. E funciona o que assim? Né? Quando eu pego um polígono qualquer, vou desenhar um polígono aqui. Vamos ver se eu consigo usar essa. Desenhei um polígono, né? Se eu vier nesse polígono e vou ver aqui no PowerPoint mesmo e editar pontos, tá? Eu pego esses pontos aqui, ó. Esses pontos não são os pontos de controle, tá? Na realidade, eles são esse ponto P2 aqui, ó. Esse ponto preto aqui é como se fosse esse ponto P2. Ele tem, de verdade, um nome que eu não me lembro, juro para vocês. Vocês me desculpem, tá? Mas quando eu clico nesse pontinho aqui, ó, eu não estou mais vendo vocês, tá? Então, se precisar falar alguma coisa, tá? Quando eu clico nesse pontinho, não sei se vocês percebem, aparece mais dois pontinhos aqui, ó. Esse pontinho do meio é o meu P2. E esses dois pontinhos aqui, tá? São os pontos que vão me dar o P3 e o P1. Então, se eu puxar esses caras aqui, ó, na realidade, não. Na realidade, não é isso. Tá? Na realidade, é o ponto da curva mesmo, né? É o que vai dar essa movimentação. E daí, quando eu mexo nele, não aparece no PowerPoint, a exemplo do que acontece no Illustrator, por exemplo, tá? Porque eu tô mexendo aqui, ó, esse ponto que eu estou puxando é o ponto que vai me dar o meu P2, na realidade, né? Esse daqui é o P2 desses dois aqui. E esse daqui é o P2 desses dois aqui. Esse daqui, por exemplo, ó, esse daqui é o P2 desses dois. Tá? Esse daqui é o P2 desses dois.
esse daqui, ó, é o P2 desses dois. Então, ó, para ficar redondinho, teria que mexer nele também. Tá? Então, quando eu estou fazendo esses ajustes nessa figura, eu estou simplesmente utilizando, tá, esse conhecimento aqui. Cravelot, Bizier, Cravelar, Bizier. Esses carinhas aí. Bom, daí você fala, pô, mas onde que eu vou usar, né? Você vai usar exatamente quando você pegar uma ferramenta gráfica de qualquer software que tenha a possibilidade de usar essa transformação por interpolação da interpolação, que nem o Diego falou, para fazer as curvas. Tá? Agora, existem curvas, que nem eu falei, essa daqui é uma quadrática. Existem as cúbicas, tá? Que é quando você usa dois T's diferentes. Tá? Daí tem outras, tem a quádrupla, quando você usa três T's diferentes. Então, geralmente, você pode fazer... Porque, olha só, a gente está fazendo isso daqui, vocês concordam comigo? Que eu estou fazendo isso em 2Ds, né? Então, em 2D, eu estou mexendo na curva só em 2D. Mas se eu tiver, imagina que se eu tivesse um outro eixo, o Z, que entra e sai da tela. Você concorda comigo que esse ponto P2 aqui, que eu defini aqui no R2 para eu fazer essa interpolação, tá? É que eu não mexi no P2, mas eu podia mexer no P2 para ficar a curva ficar mais aguda, vamos dizer assim, né? Mais um slope mais acentuado, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que o P2 ainda está nesse mesmo plano, concorda? Mas se eu for variando o P2 para frente ou para trás, tá? Você concorda que eu vou fazer uma superfície que no limite eu conseguiria acertando esses P1, P2, P3, inclusive fazer uma esfera 3D utilizando só interpolações, tá? Então, isso é importante, por quê? Porque apesar da gente ter feito e fazer e todo o exercício matemático que qualquer professor for dar para vocês, e eu não vou, porque eu não gosto de fazer conta, que eu sempre erro, tá? Fazer matematicamente, o cara vai trabalhar com você no máximo com 3, 4 pontos. Se o cara for muito filha da vaca mesmo, né? Colocar 2, 3, 4 pontos e falar para vocês trabalhar no R3, né? Porque daí a quantidade de conta vai ser enorme, né? Você tem que ficar muito prestando atenção para não errar, não se ferrar no exercício, mas até essa quantidade de pontos dá para você fazer, né? Porque os polinômios, eles são de baixos graus, né? Mas a gente viu, a gente pode extrapolar isso daqui para qualquer dimensão. Eu posso trabalhar com pontos em dimensões múltiplas, tá? Em 256 dimensões, mexendo com 256 vértices diferentes, tá? Por interpolação da interpolação, eu posso fazer a superfície que eu quiser, tá? Matematicamente. Tá? Só que temos um problema aí. Né? Então, veja bem. Para criar, resumo, deixa eu ver quais as observações que eu coloquei aqui. Em resumo, para criar os segmentos de reta de apoio, interpolamos os pontos P1 e P2. Isso é a explicação do que eu falei. Observações das curvas que estavam vendo, as curvas algébricas. Outra coisa, né, que é importante também. Essas curvas que a gente está vendo, tá? Elas são curvas algébricas, ou seja, dá para você fazer.
tá? Mas a gente tem que entender que nem toda curva que é algébrica, ou seja, nem toda função que pode descrever uma curva, tá? É uma curva de Bézier. De Bézier, nossa, Bézier. Beelzebub, né? Bézier, tá? Mas por quê? Porque as curvas de Bézier, elas são curvas, são funções que estão contidas nas curvas algébricas, tá? Mas existem outros tipos de curva que são algébricas, mas não são Bézier, tá? Só para a gente não fazer essa confusão, porque de repente o cara pode utilizar outras curvas para desenhar. Agora, o que fica gritante para a gente é que, mesmo assim, tá? Mesmo desse jeito, fazendo curvas, fazendo uma superfície ondulada, você vai ter um problema, porque a calculeira para fazer tipo assim, se eu quiser fazer uma curva suave, imagina uma superfície suave, né? Para fazer a interpolação da interpolação com todos os pontos, para conseguir os pontos resultantes e fazer, né? Você variar do ponto A ao ponto B e do ponto B ao ponto C, para todas as nos 3D da vida, você concorda comigo que a quantidade de pontos e de contas que eu vou fazer em função vai ser muito grande, tá? Bom, beleza. Mas isso resolveu um problema naquela época lá, tá? E os caras já conseguiam fazer desenhos, né? 3D com uma definição suficiente para você perceber a curva, né? Legal. Bom, nesse momento, nessa altura do campeonato, a gente já tem ideia de como se faz curva. Tá? Eu não aprendi direito. Tá bom, você vai ter a oportunidade de rever a aula 500 vezes, vai ter a oportunidade de entrar na internet lá e procurar caras que explicam bem melhor do que eu, tá? E faz parte do estudo, né? Estudar é exatamente isso. É a gente correr atrás da informação. Tem os professores ruins, que nem eu, que não consegue explicar, né? Mas não é porque o cara é ruim que você não vai aprender, né? Você tem que aprender isso de alguma maneira. Então, eu sugiro que você aprenda com um cara melhor que eu. E na internet está cheio de caras muito melhores que eu, que explicam isso de uma maneira muito mais detalhada. E, se vocês quiserem, eu coloco até alguns colegas aí que entram no cálculo matemático. Talvez eu mande no grupo. Aliás, é uma pergunta que eu gostaria de lhes fazer. Os videozinhos que eu tenho mandado no grupo lá, vocês têm assistido? Né? Assim, é bom assistir, viu? Porque pode ser que numa prova qualquer aí que você vai prestar num vestibular, para entrar na pós-graduação, não sei da onde, ou fazer um teste para trabalhar com computação gráfica em algum lugar, tá? Ou talvez até no ENAD, né? Possa cair algumas perguntas que eu não abordei, né, com a profundidade suficiente aqui em sala de aula, mas que no videozinho que eu passei para você, o cara te ensinou de uma maneira bem melhor do que eu, né? Então você vai ter a chance de acertar, né? Se você ficar só no limite da minha ignorância, você vai ser um aluno formado medíocre, né? Porque você só aprendeu com um cara que não sabe direito. Então, né? É bom a gente ser esperto na vida, né? Então, assim, por quê? E por que eu estou falando isso e estou preocupado, né? Porque vocês perceberam, né, gente? Tem muito detalhe, tem muitas coisas. A profundidade é grande e não dá para abordar e fazer tudo na profundidade, né?
que a gente precisa, senão, só para falar do que a gente vai falar agora de projeção, eu gastaria quase que metade do semestre só para falar de tipos de projeções para vocês. Explicar o que é, como são, calcular os tipos de projeção, né? Pô, cara, não dá, né? Então a gente vai assim do jeito que a gente consegue levar, né? A gente sabe que é muito custoso matematicamente. E quando eu falo custoso matematicamente, eu posso dizer para você tempo, né? Porque em computação, custo de computação, a gente pode determinar como sendo o tempo gasto para você fazer o que precisa ser feito, tá? Talvez para você calcular, né, usando algoritmos comuns, vamos dizer assim, para calcular curvas, né, superfícies curvas, utilizando o método que a gente acabou de ver de Bezier, né, para fazer desenho 2D, desenho 2D é o que há. Se você entrar no Adobe Illustrator para aprender a mexer com aquelas ferramentas lá, a primeira ferramenta que o cara vai dar para você, que ele vai chamar assim de vetorização de imagens, vai ser trabalhar com curva de Bezier. Pode ter certeza. Se o cara não ensinar isso para você, qualquer cursinho de Adobe Illustrator, né? Se o cara não ensinar isso para você, esquece. Você está no curso errado, já pode desistir e passa para outro. Tá? Por quê? Porque fazer vetorização de imagens, compor artes gráficas, tá? De vetores, você precisa saber trabalhar com curva de Bezier em 2D. Tá? Agora, se você for começar a mexer no Photoshop e for trabalhar com talvez a animação, não sei se vocês sabem, né? Mas o Photoshop também permite que você faça animação. Não é o melhor software para fazer animação, né? A Adobe inventou o Premiere para mexer com vídeo e o After Effects para você fazer animações gráficas em 3D, né? Mas o Photoshop dá para você fazer algumas coisinhas também, né? Porque o mesmo dono, né? O cara usa as mesmas funções, né? As mesmas APIs, né? E assuste-se, mas as APIs que o Photoshop utiliza são APIs do OpenGL. É por isso que a gente está vendo o OpenGL. Mas o Photoshop não dá para trabalhar lá com a Microsoft? Ué, claro que dá. A Microsoft dá suporte. Então, você colocar o Windows na máquina, instalou o Adobe, você consegue fazer funcionar. Né? E você vai usar o OpenGL porque... Né? Mas a Microsoft usa o DirectX 3D. Sim, nas placas, você comprar uma placa gráfica lá, ela foi otimizada para essa API, mas ela é compatível, né? Você consegue fazer alguns efeitos, né? Mesmo porque depois que o efeito é transformado num vídeo, né? Pensa comigo, eu faço no After Effects o efeito, né? Então eu tenho o meu projeto lá. Só que onde que eu vou mostrar esse efeito? Vou mostrar para você, né, do YouTube, que vai ficar admirado, né, com a capacidade que o professor tem de fazer um efeito de abertura lindo e maravilhoso para o canal dele. Legal. Mas quando você está vendo, ele já está em formato MP4 de vídeo, né? Ou MPEG, ou AVI, né? Se bem que AVI é só invólucro, né? Porque dentro do AVI você está rodando lá, o arquivo está guardado em MPEG, né? Mas o fato é esse, então talvez não faça tanta diferença, né? Porque o que você está renderizando é uma imagem de vídeo. Né? Mas, se você estiver trabalhando no AutoCAD, tá? Daí o tipo de renderização que você vai fazer, a sua pipeline de renderização,
é uma pipeline para AutoCAD, né? Diferente. Então, você vai usar esses processos. E aí, talvez faça sentido, né? Se o hardware que você tem é específico para DirectX, dependendo da renderização, se você usar o DirectX, as APIs do DirectX, você vai conseguir fazer efeitos mais bonitos, mais rápidos, porque você está usando o hardware deles. Mas, se você fizer em OpenGL, não tem problema, você vai usar as funções do OpenGL, o hardware vai comportar, porque ele vai fazer as contas do mesmo jeito, de outra maneira. Né? Vai acontecer assim. Tá? Então, a gente sabe que é muito menos custoso se a gente trabalha com coisas simples. Concorda? Computação é a ciência de tentar buscar e trabalhar com coisas simples. Tá? Por quê? Quanto mais simples, mais rápido. Né? Se começar a fazer muita frescuraiada, tá? Vai ficar mais complexo. Né? Pode até travar, né? Muita gente gosta de fazer frescura na apresentação do PowerPoint, né? Efeitozinho de bate-palma para cá, letrinha caindo, fazendo barulhinho, ou seja, vai ficando pesado, né? O arquivo, porque todos esses efeitos não sei o que lá. No final, na hora da apresentação lá para o professor, o PowerPoint trava, ferrou tudo, perdeu a apresentação, né? Bom, como computação trabalha com coisa simples, os aplicativos que são de ajuda para computação, computadorizado, né? Para projeto de computador, ele trabalha com o que a gente chama de primitivas, né? Então, ele trabalha com pontos, linhas e curvas, tá? Pontos, linhas e curvas. Tá? Mas as curvas, a gente está vendo que dependendo do jeito que a gente modelar o nosso projeto, vai ser meio custoso trabalhar com essas curvas, né? É muita contalhada, né? Então, a gente vai tentar resolver esse problema de outra maneira. Outra coisa é que os objetos desenhados, né? No caso, eles podem ou não ser desenhados, em perspectiva, né? Tá? Causando ao olho humano de quem observa a sensação de profundidade da cena, profundidade do que você está querendo fazer. Tá? Agora, computacionalmente, a gente sabe, tá, que matematicamente, quando você desenha um cubo, né, no Blender, você desenhou um cubo, no SketchUp, você desenhou um cubo. Então, ele está desenhado em 3D. Por quê? Porque ele tem vértices em X, Y e Z. Né? Eles têm ponto em X, Y, Z. Por quê? Eu desenhei um cubo. E matematicamente o cubo tem arestas, né, ligando ponto 1 a ponto 2 a ponto 3 a ponto 4 a ponto 5, que é lá embaixo, ponto 5 a ponto 6, que é lá embaixo, ponto 6 ligado a ponto 1 de novo, e assim vai. Tá? E a gente já viu que para fazer as transformações desses pontos tridimensionais, a gente prefere utilizar matriz de transformação ou matrizes de modelagem, que essas matrizes são mais simples de serem tratadas lá no núcleo, né, na unidade lógica aritmética da nossa GPU, né, que, como alguém falou, não lembro quem falou no início da aula anterior a essa do intervalo, né? A aula de ontem, antes de ontem, na aula do mês passado, né? Que você viu, né? A gente falou. O que a gente falou mesmo? Eu não sei, me perdi aqui, né? Alzheimer, né? Eu pensei na aula de ontem, né? É porque a gente estava falando de transformação. Né? Então, a gente viu que para fazer as transformações a gente trabalha com as coordenadas homogêneas no R3, tá? E daí a própria função lá do OpenGL vai se encarecer de ligar os pontos para nós
e falar que entre os pontos tem arestas, tá? E a gente vai trabalhar, inclusive, com a menor possibilidade de criação de qual que é o, a superfície mais simples que a gente... Eu vou dar uma dica para vocês, hein? A superfície mais simples que a gente consegue desenhar usando pontos assim... superfície, né? É uma área compreendida entre ou dentro de alguma coisa, né? Uma reta, ela não consegue formar para a gente uma superfície, né? Uma superfície a gente consegue formar com um triângulo, que são 3 pontos. Ou seja, 3 vértices é o mínimo necessário para eu formar o que eu vou chamar, posso chamar de um casca, uma superfície. Superfície. Tá? Bom, ela não é curva, né? Essa superfície aqui, ela é reta, ela é plana, né? Tá no 2D, né? Só que, assim, eu posso usar vários triângulos, por exemplo, tá? Para fazer superfícies mais complexas. Tá? E se eu souber desenhar certinho, tá? Eu conseguiria... aqui eu já fiz um trapézio, né? Agora, se eu desenhar alguns outros triângulos assim, ó, eu consigo desenhar outras figuras, tá? Então, deixa eu ver aqui. Escalonar um pouco aqui, tá? Ou seja, eu posso criar outras figuras juntando triângulos. Ah, é claro, né? Esses triângulos estão todos de tamanho diferente e de cor igual, você não vai perceber, mas a ideia é mais ou menos essa. Bom, então assim, com o triângulo, um triângulo eu consigo escalonar, né? Eu consigo rotacionar, eu consigo cisalhar, né? Eu consigo espelhar, eu consigo fazer tudo com esse triângulo aqui. Tá? Então surge um conceito, né, que a gente vai ter que estudar depois, que é o que eu chamo de face do triângulo. Né? Isso daqui é uma face, e lá atrás, onde eu não estou vendo, é a outra face. Né? Talvez aqui não dê para ver, mas no SketchUp dá para ver as faces. Deixa eu ver, 36, acho que dá para ir aqui. Quer ver? Ó? Então, vou pegar o mesmo desenho que eu estava desenhando no intervalo, aí, que eu estava brincando, que é compartilhar uma janela. Cadê o SketchUp? Esse cara aqui, ó. Ó, eu desenhei no intervalo um cubo, tá? Um cubo, e daí eu apliquei vidro nele de um lado, e do outro lado eu apliquei grama. Então eu fiz um cubo com vidro por fora e grama por dentro. E sem tampa, quase um Minecraft. É verdade, né? O Minecraft, na realidade, ele é feito com essas figuras elementares, né? Daí fizeram uma versão renderizada melhor do Minecraft, usando uma característica que o OpenGL implementou a partir de 2016. Né? Mas a gente fala disso outro dia. Vou desenhar um triângulo aqui. Ó. Eu tenho um jeito aqui de desenhar um polígono, um retângulo e um círculo. Mas eu posso desenhar um polígono? Só que o polígono tinha um jeito de desenhar de 3 faces. Como que eu vou mudar aqui o polígono? Eu tenho que vir aqui, polígono, e daí sides. Aqui embaixo está escrito sides, tá?
o menor polígono que eu consigo desenhar é quando tem 3 sides, né? Então, se eu desenhar um polígono... Ué, por que não foi o 3? Polígono, sides, 3, enter. Tá? Ó, então, eu desenho um polígono aqui, ó. Desenhei um polígono. Ah, legal, César. Desenhou o polígono. Deixa eu apagar o resto. O resto. Tá? Eu vou ficar só com esse polígono aqui. Ah, eu desenhei como? Ah, eu joguei aqui, não sei, né? Só que eu estou num ambiente, ó, não sei se vocês estão vendo, um ambiente 3D, né? Então, esse polígono, na realidade, eu desenhei, graças ao bom Deus aqui, ó, bem, tá certinho aqui, ó, num plano. Então, eu desenhei esse polígono num plano. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, modificar, por exemplo, o polígono de lugar, usando as transformações que a gente conhece, tá? E eu poderia, por exemplo, rotacionar esse polígono, tá? Em algum eixo aqui, ó, tá? Só que agora que eu rotacionei ele, se eu pegar o objeto aqui para mexer, olha como ele ficou esquisito. Eu já não sei mais onde que esse polígono está, né? Quer dizer, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão percebendo? Eu estou rodando aqui, ó, mas ele está meio torto, né? Eu não sei direito se ele está no eixo X, Y, Z, quais pontos estão em quais. Ou seja, ele ficou totalmente torto, né? É legal. Mas o que eu queria dizer, né, que eu estou falando, é o conceito de face. Por quê? Porque esse polígono aqui, o software que é também o OpenGL, desenhou ele aqui, ó, ele desenhou ponto 1 para o ponto 2 para o ponto 3 ponto 3 para o ponto 4, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3 pontos, né? Então, ele criou 3 arestas. Tá? Então, ele já criou para mim, porque o que eu posso passar são só os pontos. Tá? Bom, só que além dos pontos, né? O ponto tem 3 coordenadas. Então, se é um ponto de 3 coordenadas, tá? Ele fica assim meio no ar. Mas olha aqui, ó. Eu vou fazer um negócio. Eu vou pintar, pegar uma cor aqui, ó. E vou pintar isso daqui. O que eu pintei? Ah, eu pintei uma face. Esse é o conceito de face. Eu pintei uma face desse triângulo. Agora, se eu rodar para baixo aqui, ó, essa outra face não está pintado. Ou seja, para você desenhar uma superfície em 3D, em 4D, 5D, 20D, 88D, 2048D, não interessa quantas dimensões você está trabalhando. Tá? Você precisa de 3 pontos. Tá? Com 3 pontos você consegue desenhar o menor polígono possível. Tá? E o menor polígono possível ele gera duas faces. A face de cima e a face do outro lado. A face contrária. Tá? Isso é muito importante quando você vai desenhar em 2D. Não sei se isso vai ser importante na hora que você quiser transformar isso daqui em algo real na tua vida, né? Porque quando você for fazer um processo de renderização, né, que é o processo de pintar as coisas, tá? Você vai renderizar e ele vai renderizar as partes de fora da peça. Por exemplo, vou fazer uma peça aqui, ó. Eu vou desenhar um polígono de 90 lados, tá? Aqui, ó. Polígono, ué, por que não entrou 90? Acho que eu tenho que 9, né? 9 entra, né? 90 foi muito, né? Tá? Para a resolução que eu tenho aqui, ó. Desenhei um polígono aqui de 9 lados. Vou apagar esse de cima, que só está enchendo o saco aqui, não serve para nada para mim. Ele foi desenhado aonde, esse polígono aqui? Por sorte, eu desenhei também no plano verde aqui, ó. Tá? Eu não sei se é X, Y, Z, tá? Vou convencionar, né? Eu vou convencionar que o verde é o Z.
e ele está vindo para fora, né? Olha que legal. Bom, como eu falei que eu ia desenhar uma peça, tem uma ferramenta aqui que já desenha para mim a peça. Desenhei uma peça que é um prédio bonito, né? Não tem janela, nada, mas é um prédio. Um prédio nonedagonal. Bonito, né? Agora, olha o que acontece. Eu tenho também, nesse desenho, eu tenho minhas arestas, tá vendo? Tá? E aqui já o SketchUp ele já entende de uma maneira diferente. Se eu tivesse no Blender, ele entenderia isso daqui, ó. Tá vendo? Quando eu clicasse aqui, ele ia entender como sendo essa aresta que forma esse quadrado aqui. E mais, hein? Aqui eu não estou vendo, mas internamente, tá? Se eu fosse dar zoom, 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 tá? Eu iria ver que esse quadrado aqui, ele pode estar sendo desenhado por uma série de triângulos. Estou desenhando aqui só para exemplificar, tá? E se eu fizer isso aqui, ó, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a quantidade de triângulos, tá? Ah, e se eu fizer isso aqui, e 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 isso aqui, isso aqui. Bom, cada um desses negócios aí que eu estou desenhando, existe uma maneira matemática de você visualizar isso, de você calcular, né, exatamente isso como eu desenhei. Mas o que é importante é que cada uma dessas faces aqui, ó, vendo? Cada uma desses negócios que eu selecionei fica com pontinho, tá? Eu posso, tá? Puxar para onde eu quiser isso daqui, ó. Tá? E detalhe, cada uma dessas faces que surgiram aqui, tá? Eu também posso puxar para onde eu quiser, se der certo, né? Que não dá, por que não dá? Deixa eu ver. É para dar. Já sei, porque eu estou num ângulo que não vai dar. Que dá. A ferramenta não está funcionando, porque deve ter alguma restrição aí que eu não sei. Mas o que eu quero dizer, então, é assim, moçada. Todo objeto, tá? Inclusive esfera, e daí eu também sabia desenhar esfera no SketchUp, né? Agora eu já não sei desenhar. Precisa de um círculo e um eixo e rotacionar ele eu não sei fazer. Tá? Mas é assim, o que eu quero dizer é que uma esfera, um círculo, tá? Na realidade, ele, ele é composto, pode ser composto, não é que ele pode ser composto, tá? Por inúmeros triangulinhos, tá? E a quantidade desses triangulinhos, né, que a gente pode chamar de polígonos, tá, é que vai definir a definição da imagem. Ó, eu desenhei um círculo, mas mesmo no círculo, se eu der um zoom muito grande aqui, ó, tá, vocês estão vendo que é reta, tá vendo? Então, o círculo, na realidade, é que eu não estou vendo, porque eu estou trabalhando com sólido. Aliás, deixa eu ver se eu nem lembro se tem. Ver Dimension 3D, câmera, não sei o que lá. Não vai dar. Shadows, Edge, Show, Hidden Objects, também não é isso. Tá? Beleza. Então, na realidade, eu falei que eu não ia fazer e acabei fazendo, né? Ficar falando de alguma coisa que não. Mas o fato é que para cada vértice, para cada polígono, para cada ponto, a gente pode aplicar transformadas, né?
E então, a definição, a percepção do olho humano vai depender da quantidade de polígonos que eu tenho no desenho, ou a quantidade de arestas que eu tenho no desenho, ou a quantidade de é, é, retinhas, segmentos de reta que eu tenho no desenho. Tá? E isso que vai me definir a superfície completa. E para isso a gente chama de malha, né? Malha de pontos. Né? Bom, então a gente já sabe que qualquer coisa desenhada no mundo por computador, no mundo 3D, ele tem XYZ em cada aresta. E mesmo uma esfera desenhada, essa esfera ela é reduzida, ela pode ser reduzida em inúmeros triangulinhos que fazem parte dessa esfera. E quanto mais triângulozinho que a gente for colocando nessa esfera, maior a definição que eu tenho dela. Beleza. Portanto, se eu desenhar esferas, em princípio, tá? Para cada transformação que eu fizer na esfera, de levar a esfera para um lado ou para o outro, fazer ela pular que nem uma bola, é, é, imagina a quantidade de cálculo que eu tenho que fazer para fazer cada um dos pontinhos de cada um dos vértices do triângulo ser transportados foto a foto para a posição final que eu quero a partir de um determinado T. De tempo ou de espaço, não interessa. Por isso que, se a gente for usar a CPU, tá, de 4 núcleos, de 8 núcleos ou de 16 núcleos, para fazer todas essas contaiadas para nós, vai demorar um tempo relativamente grande para você fazer um movimento. Então, o movimento do jeito que ele tem que ser feito, né? Então, a gente tem que abrir mão de alguns subterfúgios. Um deles foi criar um, um processador exclusivo para fazer isso, que a gente chamou de GPU, tá? Talvez memórias, né, exclusivas para esse processador e fazer o processamento em paralelo com multithreading em cada um dos seus 4.897 núcleos, que dependendo da GPU a gente pode ter, né, dependendo do desenvolvimento da CPU. Tá? Bom, mas isso não é tudo, né? Uma vez que tudo é desenhado em 3D, tem todo um volume, é uma esfera, é uma bola que tem volume, a gente tem um problemão na hora que a gente vai mostrar isso para você na tua casa, ou mostrar isso para mim na minha casa, ou mostrar isso para qualquer pessoa. Por quê? O nosso display, o nosso monitor de vídeo, ele é 2D. Putz, ferrou tudo, né? É. Nossa, a gente teve todo esse trabalho, cara, para aprender a fazer curva, para aprender a fazer superfície, para aprender a fazer ponto, para saber transladar ponto, para saber o que é face, face de fora, face de dentro. E descobrimos que é melhor trabalhar com primitivos, né, que são polígonos o mais simples possível. E a gente descobriu que o triângulo é a coisa mais simples que tem, só tem 3 pontinhos, né? Então a gente só vai trabalhar com 3 pontinhos. Só que uma esfera tem um monte de triangulinho de 3 pontinhos, né? E a gente desenhou, a gente criou, modelou ela em 3D. Então é uma esfera mesmo. Tem volume, tem profundidade, né? E a gente vai desenhar isso numa tela 2D. Né? Num PowerPoint chapado. Como que a gente vai fazer isso? Bom, aí entra o que nós chamamos de projeção. Tá? Então, deixa eu pôr mais um slide aqui. Tá? Projeção, cara, nada mais é. Imagina assim, ó, eu tenho uma tela,
tá? Daí eu tenho o objeto aqui, 3D, hein? Objeto 3D virado, tá? Que é um cubo, isso é um cubo, tá? E eu só consigo girar ele, porque o software não é 3D, né? Ó? Então eu só consigo virar ele no 2D, né? Em torno de um eixo só. Ai, ai, esse PowerPoint, né? Daí você imagina aqui, ó, uma lâmpada, tá? Uma lâmpada iluminando esse negócio, tá? Isso daqui é uma lâmpada iluminando esse negócio. Bom, iluminando esse negócio, teoricamente, ele vai fazer o quê? Essa lâmpada aqui, ó. Ela, em princípio, iria projetar nessa tela, que infelizmente aqui nesse software não dá para a gente ver, né? Em 3D, é, é, sei lá, é, raios, né? Falta de luz, né? Falta de luz saindo de alguns pontos aqui, ó. Tá? E a gente ia conseguir, de uma certa maneira, ver a sombra desse objeto, né? Mas a gente não está interessado na sombra. O que a gente, na realidade, está interessado é em projetar esse objeto nessa tela 2D. Bom, e para projetar esse objeto, a gente tem o que a gente chama de projeção. Então, é complicado se a gente pensar assim, ó. Imagina que essa linha aqui, eu já estou terminando a aula, tá, gente? Imagina que essa linha aqui, ó, essa linha vermelha, eu vou ter que mudar de cor, né? Por amarela. Essa linha aqui seja bem o centro da minha tela. Isso é uma tela. Bom, se é uma tela, né, eu conseguiria desenhar isso daqui em 3D, né, só para enganar os olhos nossos, sim, né? Mas eu não vou conseguir desenhar direito. Tá? Mas imagina que é uma tela, tá? E esse cubo vai ser projetado na tela. E aqui, ó, isso daqui é o centro do centro da tela. Então, do centro eu consigo desenhar vetores. Isso a gente já. O vetor, na realidade, se ele tiver uma origem, eu consigo pegar esses vértices aqui, ó, todos eles vetorizados. E a gente já falou, já discutiu, né, que os vetores eles também são descritos por pontos. Né? No caso, esse vértice aqui saindo do 0, 0, 0 aqui, né? Ele tem um XYZ aqui, esse daqui tem outro XYZ, tá? E assim por diante, né? Todos os pontos que eu estou mostrando aqui para vocês tem um XYZ porque o cubo ele está no espaço, né? Bom, agora tem um procedimento matemático que chama projeção vetorial, né? Projeção vetorial é você pegar todos esses vetores aqui, ó, tá? E projetar em cima de um vetor colinear. Que, como que é isso? Ah, está no mesmo plano. Imagina que está no mesmo plano, né? Então, eu fazer a projeção disso daqui na tela seria a mesma coisa que fazer a projeção desse vetor em cima de um outro vetor, tá? E a projeção desse vetor em cima de outro vetor vai depender de alguns fatores, obviamente, tá? Vou desenhar um vetor azul aqui, ó, tá? E fazer a projeção desse vetor em cima desse outro vetor seria mais ou menos, tá? Daria mais ou menos esse vetor resultante. Nossa, estou fazendo um monte de cor aqui, roxinho. Esse vetor resultante é roxinho. Tá? Esse vetor resultante é roxinho. Só que esse ponto roxinho, tá? Onde ele está desenhado? Ele está desenhado no plano da tela. E olhando, se eu colocar um zóio, né? Eu coloquei uma luz ali, né? Um ponto, mas deixa eu colocar uma câmera, um zóio olhando aqui, ó.
Esse zóio olhando, ele vai olhar o quê? Esse ponto aqui, né? Só que esse ponto ele vai ver do lado de cá, né? Do lado esquerdo da tela. Por quê? Porque se a tela aqui ela está pintada, né? Do lado de cá não dá para ver nada, mas do lado de lá a gente vai ver esse vetor aqui, ó, que é esse vértice, projetado aqui. E a gente vai ver isso com todos os outros sinais aqui, todos os outros vetores, ou seja, a gente vai fazer uma operação matemática. Só que no computador não fazemos assim visualmente, né? Mas a gente enxerga mais ou menos isso aqui, ó. Os nossos objetos que estão desenhados aí, tá? Eles têm que ser projetados numa tela, tá? Então, e essa tela, gente, ela tem, vamos dizer assim, ela pode ter, ela tem que mostrar, ou tentar mostrar para você, através de iluminação, lembra? Profundidade, tá? Então, a gente vai, na aula que vem, ver mais ou menos como que a gente faz. E veja bem, isso é uma projeção, né? Lembra que a gente falou que projeção, a gente pode ter perspectiva ortogonal, né? Paralela, tá? Ou cônica, tá? Não falamos isso, né? Mas o fato é que a gente vai entender mais ou menos como isso se procede, tá? Só que na próxima aula. Na aula de hoje eu vou parar de gravar, ainda vou continuar alguns segundinhos na sala. Não esqueça de dar o like, dar joinha, indicar esse vídeo aqui para todo mundo aí. E também vai ver os colegas meus aí, que são muito melhores que eu em explicação. É só procurar lá pelo tema e você vai ver um monte de gente aí dando aula melhor que eu. Para aprender, porque se o seu intuito é aprender, eu acho que